Olá, muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o Rafael Ávila, sou diretor de Educação e Inovação e hoje eu trago um convidado muito especial para esse nosso episódio piloto, que é ninguém menos do que o Ricardo Drummond, o fundador, da nossa empresa e da nossa plataforma. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Ricardo por ter aceito o convite. E hoje a gente vai bater um papo nesse nosso primeiro episódio. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Rafão. Prazer estar aqui contigo para esse nosso primeiro QualiCast. E estou aqui muito animado para poder trocar essa ideia com você sobre liderança, que nós vamos falar hoje, né? Exatamente, Ricardo. Mas acho que antes da gente começar, a gente deveria fazer uma audiodescrição, contar um pouquinho para os nossos ouvintes, quem nós somos, nos descrever e depois contar um pouquinho de quem nós somos, nossa trajetória. Então, de maneira a dar seguimento a isso, eu vou pedir para você fazer a sua audiodescrição e contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Legal. Meu nome é Ricardo Drummond, eu tenho 45 anos, sou formado em engenharia agronômica, fiz mestrado em administração, fiz um MBA também em gestão de negócios e estou aqui para compartilhar conhecimento aí com vocês. Fundei em 2013 a MLearn, que agora se chama Qualifica, já são 9 anos aí nessa jornada, com centenas de milhares, talvez milhões aí de alunos impactados. Maravilha. Ricardo, isso não é da nossa geração, mas a gente está aprendendo agora com o pessoal do podcast. Então, primeiro eu vou me descrever para quem está ouvindo. Eu sou um homem branco, de olhos verdes, tenho um pouco de olheira decorrente, acho que da vida, da falta de sono. Eu tenho um cabelo louro, fino, já com entradas protuberantes na cabeça. Eu tenho bigode e barba, uma barba longa, que está ficando cada vez mais grisalha. E hoje eu estou vestindo uma camisa verde musgo, talvez a gente não defina, mas eu uso um colar budista, um colar com contas budistas, e depois eu explico por quê. Então, essa é a minha descrição, minha audiodescrição para quem está aqui nos acompanhando. Eu sou um professor, assim, na minha trajetória, eu sou um professor universitário há 18 anos. Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho um mestrado em Engenharia de Produção e Estudos Estratégicos pela UFRJ, tenho um doutorado na Ciência da Informação pela UFMG e, além disso, eu tenho cursos na área de educação, uma parceria da Universidade de São Judas Tadeu com a Universidade de Tampere, na Finlândia. Além dos cursos, obviamente, a nossa plataforma, Ricardo? Tem vários e vários cursos que eu já obtive a certificação ali da nossa plataforma. Então, fala um pouquinho também, se descreve um pouco, Ricardo? Para a gente trazer Agora que eu entendi o que é para fazer. Isso aí. Vamos lá. Eu também sou um homem não tão branco, mais latino, careca, com barba e bigode também. Tenho 45 anos, tenho olhos castanhos, escuros. Estou hoje vestindo uma camiseta preta. Acho que é isso daí dentro da minha audiodescrição. Primeira vez que eu faço isso. Legal. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, Ricardo, como líder, que cada vez mais importante a gente trabalhar a dimensão da inclusão. Então, a audiodescrição é uma ferramenta importante para que as pessoas se sintam acolhidas e para que a gente, de fato, amplie a nossa audiência, Muito legal, Como eu disse, a gente vai começando hoje o nosso QualiCast, o primeiro episódio, o episódio piloto. O QualiCast é uma iniciativa de nós, da plataforma Qualifica. A plataforma Qualifica é uma plataforma de formação profissional,
né, uma plataforma dedicada hoje à oferta de cursos, trilhas e jornadas de aprendizagem que vão, de alguma maneira, ajudar as pessoas a evoluir, a transformar, né, e de alguma maneira, a fazer uma caminhada pessoal e profissional de mais qualidade. O QualiCast, então, é oferecimento, né, na nossa plataforma. E, como eu disse, hoje estamos nós dois e provavelmente vocês ouvirão a cada semana no nosso podcast. A ideia é que eu e o Ricardo sejamos os hosts, né, desse nosso podcast e que cada semana um de nós vai trazer um convidado especial para a gente debater os temas mais importantes na nossa plataforma. E para a gente começar hoje, né, Ricardo, eu queria que você nos explicasse, na sua perspectiva, né, hoje o tema é liderança, de uma maneira mais geral, e eu queria que você nos dissesse o que você considera, o que é liderar. Vamos lá, direto ao assunto, direto ao ponto. O que é liderar? Eu sempre, quando confrontado com essa pergunta, eu participei recentemente, não tão recente, mas de uma palestra promovida pela Endeavor com o professor Vicente Falcone, que me marcou muito. Então, toda vez que me questiona isso, eu venho a essa resposta. Ele responde dessa maneira, né? O que é um líder? É aquele que bate meta com a sua equipe. Então, me chamou muita atenção essa definição tão objetiva e simples, né, de lembrar. E a gente vem, né? O que é liderar? Liderar é fazer com que o seu time desempenhe, né? Faça o que é necessário para conseguir determinado resultado, né? Então, para isso a gente precisa trabalhar na dimensão, né, da comunicação, para fornecer para a pessoa, para que ela saiba o que precisa ser feito, como que ela deve fazer, mas principalmente ajudar com que as pessoas obtenham o resultado. Então, acho que liderar é isso, é inspirar em terceiros a vontade de fazer alguma coisa e, mais do que isso, suportar essas pessoas aí para que elas tenham condições de atingir esse objetivo. Eu acho que durante muito tempo as pessoas falavam, não, liderança tem a ver com um grupo de pessoas. E quando você caracteriza, né, já traz a ideia de time, você está falando ali, querendo ou não, de pessoas com qualidades, com atributos, com competências diferentes e que, de alguma forma, né, devem ser ali orquestradas ou incentivadas a trabalhar para atingir um determinado resultado. Eu acho que isso, na sua fala, é muito relevante. Nós não estamos trabalhando com um grupo de pessoas, nós estamos trabalhando com um time e que ali a gente vai ter, né, como líder, que, de alguma forma, trazer o melhor de cada um, não é isso? É isso. Sem dúvida, né, a gente... realmente são pessoas, um grupo de pessoas organizadas com um objetivo específico, né? Com uma visão de futuro, uma visão de uma ação a ser implementada e de um objetivo a ser alcançado. Eu queria então, Ricardo, aproveitar aí na sua fala, que começou de alguma maneira explicando o que é liderar, para fazer uma pergunta, né, ou para fazer uma provocação, né? Quais você acha são as características de uma boa liderança? De alguma forma ali você começou a explorar, mas eu queria que você sistematizasse talvez 2 ou 3 características ou mais do que é uma boa liderança. Bom, eu acho que é uma velha máxima que é muito repetida e tal, mas que eu acho que vale a pena trazer aqui. A primeira, aquela liderança que lidera pelo exemplo, né? Não adianta você querer que seu time se porte de uma forma ou que trabalhe de uma maneira se você faz o contrário daquilo, né? Então, essa liderança pelo exemplo que exige, né, do líder, principalmente, coerência entre discurso e prática, eu acho que é um ponto realmente super relevante dentro de uma boa liderança. O segundo ponto que eu acho que eu gostaria de destacar aqui é a questão da liderança
inclusiva, né? Um bom líder, ele inclui as pessoas na tomada de decisão, né? Ele sabe fazer as perguntas certas, ele vai atrás ali, deixa o time dele trabalhar e cria condições para que eles não consigam performar. Então, né, primeiro, a questão do exemplo. Então, realmente, uma afinidade grande entre o discurso e a prática. Você vê que uma pessoa, um líder qualquer que queira atingir determinados resultados, ele jamais pode, por exemplo, eu quero fazer tal coisa até tal data, desse jeito, né? Se o time não está comprado naquilo, a chance de fracasso é muito grande. Quando você impõe uma data num trabalho de um terceiro, ele pode até querer cumprir aquilo, mas não vai ser da melhor maneira, não vai ser com aquela participação de falar assim, poxa, eu ajudei a construir isso. Mas Ricardo, desculpa, vamos lá. Pode falar. Não, eu ia fazer uma provocação, eu ia fazer uma provocação em relação a esses dois primeiros pontos. Talvez, né, é uma reflexão nossa. Então, a gente está entendendo que a liderança pelo exemplo talvez seja um dos principais pilares que você traz aí para a nossa reflexão. E eu concordo muito com você. A gente está vivendo a gente vive uma circunstância que não nos permite mais um distanciamento entre o discurso e a prática, né? Talvez foi em algum outro momento da história que se permitia com que o líder falasse uma coisa e agisse de uma outra maneira. Isso é muito, muito pernicioso, né, na gestão contemporânea. Então, eu estou 100% de acordo. Agora, em relação ao segundo ponto, eu acho que as pessoas talvez, né, e aí você me corrige se você achar que eu estou num caminho de divergência, mas assim, eu acho que as pessoas precisam realmente participar dos processos, discutir, levantar pontos, trazer questões, etc. Mas o líder sempre tem, de alguma maneira, manter o entendimento de que ele é o líder e, portanto, ele tem maiores responsabilidades sobre determinadas decisões, né? E que, de alguma forma, por ter mais senioridade ou responsabilidades ou, eventualmente, mais conhecimento, no final das contas, a despeito de todo esse exercício democrático, ele vai ter que tomar uma decisão, né? Porque acho que estou fazendo essa provocação porque as pessoas confundem o exercício democrático no processo de construção da solução com, de fato, achar que todas as decisões que são tomadas numa empresa passam por todo mundo e, de fato, isso não acontece. Até por isso que se tornamos líderes, não é isso? Sem dúvida, Rafão. Realmente é a posição, inclusive, que muitos falam, né? A questão da solidão da liderança, né? Em última instância, o líder é o responsável pelas consequências ali, né? E pelas ações do time, e ele, no fim das contas, é quem toma a decisão, né? Mas um time, principalmente hoje, né, nas empresas, nas estruturas organizacionais das empresas contemporâneas, hoje em dia, assim, a gente, né, eu tenho no meu time pessoas que entendem muito mais do que eu de determinados assuntos, né? Então, nós temos especialista de marketing, especialista de vendas, especialista de RH. Essas pessoas, elas trazem uma bagagem muito grande pro contexto. Então, no fim das contas, o líder vai tomar a decisão, mas com mais em base, né, nos especialistas e o máximo possível envolvendo as pessoas na tomada de decisão. O que não quer dizer terceirizar a decisão, porque, em última instância, quem é o responsável é o líder. Isso aí. Concorda? Isso aí, cara. Então, é só para a gente deixar claro para a nossa audiência, né? Então, que o primeiro pilar que você disse é a liderança pelo exemplo. O segundo é que o líder, ele traz o seu time para a construção de possibilidade de respostas, mas no frigir dos ovos, ou no final das contas, né? Ele tem a responsabilidade de tomar esse caminho, né? Então, que você chamou isso de uma liderança mais inclusiva. E eu te interrompi, você teria um terceiro pilar aí, talvez para destacar da liderança, né, que você queira trazer, que você acha que inclusive tem muito no seu próprio trabalho como líder?
Eu acho que essa questão né, que também vai muito ao encontro das organizações modernas, tal, a questão da autonomia, né? Da autonomia e da confiança. Um bom líder é aquele que constrói relações de confiança, tá? Então, na hora que você consegue construir uma relação de confiança com o seu time, é onde seu time vai andar, né? É onde que realmente ele vai saber que Legal. o líder Então, está. só para nossa audiência aqui, né, entender. Exemplo, inclusão e estabelecer confiança. É isso. Sua forma da Exatamente. liderança. Relacionamento de confiança. Legal. Cara, muito bom, assim, a gente, né, já se conhece há um bom tempo, né, e tivemos empresas diferentes e agora a gente está junto nesse projeto. Eu, de fato, tenho uma admiração muito grande pela sua forma de liderar, desde a época que, de alguma forma, eu era cliente, né, e agora aqui trabalhando junto. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo. Quais os conhecimentos você acha que um líder precisa ter? Né? A nossa plataforma, ela oferece cursos, né, com diversos temas, com diversos níveis de profundidade. A gente tem um foco muito grande ali na dimensão da liderança. Quais os conhecimentos você acha que o líder precisa ter? Né? De alguma forma também, quais são as demais skills? Porque além dos conhecimentos, quais são as habilidades, atitudes que a liderança precisa ali, de alguma forma, aprender, desenvolver e trabalhar? Eu acho que as principais habilidades do líder realmente são aquelas habilidades interpessoais, né? Eu acho que faz parte do dia a dia do líder, né? Negociar, né? Negociar com seu time, negociar com clientes. Esse processo de negociação é fundamental. O processo da comunicação, né? O processo da comunicação e ele se torna ainda mais relevante num cenário de home office, né? de ambiente híbrido, né? Então, a comunicação objetiva, transparente e que, né, passe a mensagem do que precisa ser feito, do que precisa ser desenvolvido, eu acho que é uma habilidade fundamental, né? Então, tanto a habilidade de se comunicar de forma escrita, se comunicar de forma oral, é fundamental. Eu não sei se eu já te contei, Ricardo, eu fui um professor de uma disciplina que chamava Negociação e Barganha, que era uma disciplina muito importante no campo das relações internacionais. Eu ministrei ela durante um tempo. E aí, quando eu cheguei agora, né, na nossa plataforma, eu vi lá os cursos de negociação. Então, de fato, é um tema extremamente relevante para, na verdade, não só para líderes, né? Para todos nós negociamos o tempo todo, né? As nossas expectativas frente a do outro e tudo mais. Então, para além do líder, né? Esse é um curso que a gente recomenda, eu acho que para essas jornadas, a gente recomenda para todos os nossos estudantes. Eu acho que esse segundo aspecto que você fala, eu queria destacar, que acho que é muito relevante, que nós somos muito bons falantes, mas nós somos muito, talvez, ruins ouvintes, né? Então, quando a gente fala dos cursos de comunicação, a gente está falando de como falar bem, né? De como articular, dominar a gramática, oratória, mas também a gente está falando de cursos para aprender, de alguma forma, a escutar os outros. Um líder seja capaz, por exemplo, de escutar e dar bons feedbacks, ou escutar e dar fazer boas perguntas, né? Então, acho que esses dois aspectos que você destacou são muito legais. Eu queria só reforçar, né, esse ponto que você falou da comunicação. Eu acho que o ponto central, assim, que eu vejo que as pessoas falham mais, eu vejo mais pessoas com boas oratórias, com capacidade de escrever bem, do que com capacidade de escutar bem. Esse é um desafio, e ele é central na comunicação também. Você entender o que a outra pessoa quer, com clareza, com transparência, para poder dali agir, né? Então, e aí no papel de líder, né? Você tem que estar escutando os outros departamentos, você tem que estar escutando os seus liderados, você tem que estar escutando, eventualmente, né, um diretor,
alguma pessoa acima de você te dando um direcionamento, e aí realmente esse desenvolvimento da escuta e muitas vezes a escuta ela requer desdobramentos, né? Às vezes você não entende uma coisa, é importante você, poxa, não entendi, escreve aqui para mim, é isso mesmo que você quer, sabe? E eu vejo muitas vezes a comunicação ficar truncada, ficar uma comunicação de baixa qualidade, por causa que as pessoas não se dão a ponto de entender o que a outra pessoa quer e não aprofundam e às vezes falam assim, pô, não vou fazer essa pergunta não, porque essa pergunta pode parecer boba, pode parecer, né? Então, realmente, a escuta é realmente um dos pontos fundamentais aí do líder, desenvolver essa escuta. E é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e é um desafio sempre, né? O Ricardo, até uma coisa que a gente destaca, né, que eu já vi em alguns dos nossos cursos, a gente fala, muitas vezes a escola, né, ensino fundamental, ensino médio e depois a universidade, eles favorecem muito as habilidades, como eu disse, da leitura e da escrita, né? A gente é treinado desde pequeno, a gente é treinado a fazer boas apresentações, a palestrar, né, de alguma maneira, mas a gente é muito pouco ensinado a escutar. E uma coisa é ouvir, né, mecanicamente os sons, outra coisa é de fato escutar as pessoas. E tem um aspecto, Ricardo, que se me permite aqui fazer um comentário, é sobre uma escuta mais ampliada, quando a gente fala, por exemplo, de entender a linguagem corporal. De alguma forma, a gente escutar coisas que estão ali subentendidas, né, do humor das pessoas, da fase que elas estão vivendo. Eu queria puxar um pouco para essa linha, né, da discussão, de que a escuta, ela pressupõe compreender as manifestações não ditas das pessoas. Eu acho que isso o líder precisa estar muito atento, e a gente vai falar um pouco de liderança consciente daqui a pouco, mas acho que fazer essa escuta. A gente até, se eu salvo engano, tem um curso de linguagem corporal que está na nossa plataforma, mas é legal falar desse aspecto, e é legal também da gente falar um pouquinho sobre essa dimensão, né, de ter mais consciência sobre o outro, né? Como eu falei, assim, o home office, nós vamos fazer uma discussão sobre isso, né? Liderar no home office é diferente. Eventualmente a gente tem câmeras fechadas, né, que a gente não permite ver aquele colaborador, mas a gente consegue ouvir pelo tom de voz, ou a gente consegue ver por uma mensagem, alguma postagem, né, dentro das redes corporativas. Então, de alguma forma, é um desafio adicional, né, essa escuta para a liderança. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. O home office trouxe enormes desafios aí para a escuta, né, principalmente nessa questão do dia a dia ali, da expressão corporal, né? E a gente caminhando agora, né? A maioria das empresas caminhando para um regime híbrido, né? Que é mais desafiador ainda. O regime híbrido, ele é mais desafiador ainda. Por quê, né? Ele vai ter aquele ambiente presencial, onde as pessoas vão estar ali conversando, né? Dentro da riqueza que a troca presencial proporciona, e a gente tem uma galera que não vai estar participando disso. E aí o líder tende a, poxa, eu já conversei aqui com o time e tal, eu vou talvez não ser tão rígido com as minhas documentações, com as comunicações pós-decisão, porque, pô, eu fui almoçar com ele, nós já definimos tudo aqui, mas tem uma galera que não participou daquele almoço, não está a par dessa decisão. Então, quando a gente estava todo mundo no home office, isso, né, ficou claro, pô, tudo tem que ser documentado, tem que fazer ata de tudo, e as decisões têm que ser comunicadas, né, para que todo mundo fique na mesma página. Na hora que a gente traz o híbrido, ele traz um pouco desse desafio de restaurar o que a gente tinha no presencial com esse ambiente de home office. E acho que isso vai ser super desafiador aí para a liderança aí, né, nesse novo ambiente. Olha que interessante, isso puxa a gente duas possibilidades de conversa, né? Talvez você escolha aqui um caminho que você queira seguir.
Por um lado, a gente sabia como trabalhar no ambiente presencial, né? De fato, a gente durante muito, muito tempo só viveu o trabalho dessa maneira. Aí, em decorrência de mudanças da economia e também da própria pandemia de Covid, né, a gente foi alçado a um trabalho em home office, 100% home office, e tivemos que aprender também as dimensões de lidar com esse trabalho. A gente mal consolidou esse momento, a gente vai agora, muitas empresas, para um regime híbrido, né, em que parte dos colaboradores que estão na mesma praça, né, na mesma cidade, podem se encontrar em escritórios ou em outros locais, e parte não está. Então, eu acho muito interessante na sua fala a gente colocar isso. A gente mal aprendeu a trabalhar o home office, a gente agora tem um novo desafio como liderança de regime híbrido. Então, eu acho que essa discussão sobre home office, híbrido e presencial é muito legal, mas tem uma coisa que também está ali na sua fala, Ricardo, que se remete à pergunta anterior, que é assim, quais as skills, né, que a gente precisa desenvolver como líder? E a escuta a gente falou que é uma, eu acho que a outra que está aí de uma maneira subentendida na sua fala é a adaptabilidade, né, assim, olha, a gente tinha um modelo, agora tem outro, e agora tem outro. Os líderes que não são capazes de se adaptar, né, obviamente vão ter problemas. Os líderes que não forem resilientes ou, eventualmente, na linguagem do Nassim Taleb, ou antifrágeis, que são capazes de alguma maneira, lidar com essas pressões da mudança, também pode ser uma habilidade, uma skill que todos necessitamos desenvolver. O que mais? Né? Qual o caminho que você quer aqui seguir na escolha? Falar das skills ou comentar um pouco mais sobre essa mudança de híbrido para A gente pode presencial? abordar os dois, né? Mas Legal. voltando ali na questão das skills, né? Eu acho que você realmente trazer para o contexto das pessoas do dia a dia ali o ambiente, né, de segurança, né, a questão de desenvolver, né, voltando até naquele ponto que eu falei, um bom líder, ele desenvolve relações de confiança. Então, e isso não é fácil, né? Você pegar, muitas vezes, uma pessoa que você conhece pouco, né, tem pouca intimidade, você desenvolver esse relacionamento de confiança é uma skill super necessária para um líder, né? E aí vai com essa nova com a nova questão que eu acho que é um principal skill que eu acho que um líder de hoje tem que ter é skill de adaptabilidade. Como aprender coisas novas. Porque realmente, né, eu vejo isso muito na minha equipe, assim, né, que tem pessoas muito mais jovens do que eu, tal, que foram formados num outro contexto. Esse pessoal traz uma nova dinâmica de aprendizado. Eles têm uma pegada assim, né, de social, de redes sociais, tal, que, poxa, eu tenho 45 anos, na hora que surgiu essas redes sociais aí, eu já estava com mais de 30, enfim, que traz um ambiente muito mais desafiador, né? Eu vejo aí minhas filhas com novinhas ali, já estavam mexendo no celular e tal, eu fui ter celular com mais de 20 anos. Então, e esse choque, né, de gerações, e é um desafio também do líder, né? Porque a forma de pensar, né? Eu fui criado, na época que eu entrei no mercado de trabalho, era muito comum falar, não, me dá, eu sento em qualquer coisa, se tiver um banco de pau aqui, eu trabalho no que tiver, se tiver que me mandar fazer né, lá no centro a pé, eu vou no centro a pé, eu estou aqui para trabalhar. Né? Essa nova geração tem um conceito diferente, né? Já não aceitam esse tipo, eles já escolhem, bons profissionais escolhem onde querem trabalhar. Eles buscam um propósito, né? Então, a pessoa não quer simplesmente fazer uma coisa, né, a velha máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo. Pô, isso é coisa realmente do passado, né? Eu acho legal você comentar isso, Ricardo, que assim, tinha até uma pergunta aqui na minha pauta, que era falar um pouco sobre a liderança tradicional
versus essa nova liderança. Mas eu queria que para a nossa audiência ficasse bem claro, né, que a gente está falando aqui, olha, o que é essa liderança, quais são suas características, quais são os conhecimentos que a gente destaca, as habilidades, atitudes. Eu acho muito legal, o Ricardo destacou a questão da adaptabilidade, né? A única certeza que temos na vida é a mudança, né, Ricardo, de alguma maneira. Então, o líder precisa se adaptar, e tem uma coisa que está ali que é subentendida, e eu como professor, né, 18 anos de carreira, quero destacar, gente, é a capacidade de desaprender, aprender, reaprender, né? Ou tá na moda agora falar do lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida, o aprendizado contínuo, o Kaizen Edu, o nome que a gente queira dar. Tem modas, na liderança, na gestão, tem modas e conceitos que aparecem, mas de alguma forma o aprendizado ao longo da vida. Uma coisa que o Ricardo acho que trouxe aí, importante para a gente, é lembrar que vamos ter que aprender para a nossa vida inteira. E aí, né, isso inclusive nos orgulha de trabalhar no Qualifica, né, Ricardo? Porque nós somos uma plataforma que vai permitir as pessoas continuarem aprendendo, se desenvolvendo e tudo mais. E eu, como professor, tenho muito orgulho dessa pegada. Mas você também falou, Ricardo, da questão das gerações, né? Então, cara, como é que o líder hoje, né, a gente tem na nossa empresa pessoas mais velhas do que a gente, eventualmente ali, nascidas nos anos 50, 40 e 50 ainda, né, os chamados baby boomers. A gente tem a nossa geração, a geração X, né, nós basicamente somos da mesma idade, que é ali nascido nos anos 60 e 70. Aí a gente já convive com a transição para os milênios, geração Z. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha, como você falou, dessa liderança tradicional e desse líder que está lidando com várias gerações ali dentro da empresa, dentro da companhia, da organização. É um desafio, né? Eu acho que para os líderes, né, pessoas que já estão no mercado há muito tempo como nós, né, que já passaram por vários cargos de liderança, né, onde a gente a mentalidade era essa mesmo, década de 90, né? Poxa, não, eu sou o líder, eu mando, você obedece. Né? E isso realmente hoje não só não funciona mais, como hoje caracteriza um líder medíocre. Não, eu tomei já essa decisão, você não entende nada. Se você quer trabalhar com bons profissionais, você tem que estar pronto para ser questionado. É importante você estar aberto para voltar atrás, inclusive, ser convencido, você está errado. Então, eu acho que aí vem uma outra característica que eu acho que me saltou agora, que é a questão da humildade. Humildade é uma característica de líder, né? Naquele livro Good to Great, ele fala líder 5.0. O que é um líder 5.0? É um cara humilde o suficiente para poder reconhecer erros, acolher novas perspectivas e, principalmente, saber que o que eu quero é menos importante do que o que a organização precisa. Isso é super desafiador, né? Principalmente quando você vai para cargos de alta liderança, onde as pessoas têm, né, um status e um ego ali bem inflado, é super difícil. É desafiador realmente a pessoa olhar para baixo, ver um menino de metade da idade dele, né, recém-saído da faculdade, e essa geração chega cheia de razão, né? Sim. Não, eu estudei, eu vi um vídeo no YouTube, eu já sei isso daí. E é super... E realmente essa humildade de, primeiro, reconhecer que nós não sabemos tudo. E segundo, reconhecer porque a gente está errado, porque a gente erra. Nós erramos dentro do nosso processo, porque erramos querendo fazer o melhor, mas erramos. E a gente tem que saber e ter essa humildade de reconhecer rápido, né, os nossos erros para corrigir com... Quase uma lógica de startup, né? Erra rápido para poder consertar rápido, né? Isso, pivotar, mudar e tal.
Eu acho legal você comentar isso, Ricardo, porque a gente tem uma jornada, né, de liderança consciente, uma jornada que, obviamente, eu estou aqui puxando sardinha para o meu próprio lado, que é um curso que eu criei, toda uma discussão que eu venho trazendo ao longo dos últimos 3, 4 anos, né, nas organizações, e você acaba falando da questão de um valor que é a humildade. E é muito interessante colocar isso, gente, por quê? Porque as pessoas entendiam a humildade como uma fraqueza, né? Ele é muito humilde, olha, coitado, né? E a humildade, gente, de alguma forma, ela é o contrário de uma fraqueza, ela é uma força. A pessoa humilde, ela se conecta melhor com as outras pessoas, de alguma forma, ela estabelece relações mais genuínas, mais autênticas, né? Mais altruístas, eventualmente. Uma pessoa humilde, ela está aberta a aprender o que a gente, eventualmente, reclama, né? Não é que a geração que traz aí seus diplomas ou seus conhecimentos das mídias sociais não tenha, mas é que ela se fecha no entendimento, de algumas vezes, de que ela sabe de tudo. E que quanto mais a gente vive a vida, mais a gente aprende que sei que nada sei, né? Isso é uma filosofia, uma máxima filosófica antiquíssima. Então, uma pessoa humilde, ela aprende mais, ela se abre mais, ela estabelece melhores conexões e, portanto, ela se desenvolve. Quando eu cheguei para olhar o portfólio, né, no meu cargo, assim, para olhar o portfólio, as pessoas viravam e falavam comigo assim, mas isso aqui você já sabe, provavelmente. Eu falei, não. Eu estou aqui para aprender. Cada vez que eu faço um curso, cada vez que eu sigo uma trilha, uma jornada, eu estou aprendendo uma coisa diferente. Mesmo que às vezes eu saiba 80% do conteúdo, mas tem ali 20% que vão ser aquela pedra, né, que vai ali construir o meu muro, sabe? Vai ter ali mais um conhecimento. Então eu queria destacar isso na sua fala, que eu achei muito legal. E aí você está falando de uma liderança mais contemporânea, né, Ricardo? Eu queria que se você comentasse um pouquinho sobre o que é ser líder numa startup. Nós estamos falando de uma empresa de base tecnológica, de uma empresa, né, que tem que ser ágil, também numa empresa em home office, né, para as pessoas. Nós temos hoje na companhia e várias companhias que têm pessoas do Brasil, eventualmente do mundo trabalhando. E eu queria que você comentasse também uma coisa que é muito importante para o líder contemporâneo, que é a questão da gestão data-driven. Afinal de contas, o que é uma gestão pautada em dados, pautada em indicadores, né? Pautada nas OKRs, nos KPIs, esses termos que as pessoas estão ouvindo aí o tempo todo? Legal. Vou começar com a questão da liderança em startup, né? Liderar em startup realmente eu diria que é uma montanha-russa de emoções. Né? Às vezes você está chegando lá no alto, fala assim, pô, nossa, vou conquistar o mundo, vou mudar o futuro da educação nesse país e no mundo, vou, né, fazer acontecer, e de repente, né, vem um cliente grande que você estava querendo fechar, ou que cancela um contrato, ou uma pessoa-chave sai, porque esse ambiente é super concorrido, né? Os melhores profissionais são concorridos, então a pessoa vai e sai, e aí você atrasa o projeto, dá pau no coisa, o sistema que era para ficar pronto não fica, então você fala, poxa, nossa, vai acabar tudo, e aí depois de novo você começa a ver um novo horizonte. Então é um ambiente que requer muito equilíbrio emocional, né? Até por isso nós estamos fazendo a jornada de consciência, bem-estar e saúde mental, né? Por isso está sendo ofertado na Qualifica. Nós também temos o curso de inteligência emocional, né? Importante. Também temos o curso de inteligência emocional, que realmente porque o ambiente ele é tão, às vezes, hostil, né? Hostil, porque, poxa, você está numa startup, você está incomodando alguém, né? A sua proposta está incomodando alguém. Nós estamos falando, nós vamos ser o maior ecossistema de educação profissional do Brasil. Para a gente ocupar esse espaço, tem outra pessoa sair desse espaço. Então, nós estamos com frequência confrontando players do mercado,
e com isso sendo confrontados de volta, né? Inclusive, né, Ricardo, com o nosso MBA, você imagina, eu sou um cara que veio da universidade, super tradicional, estudei em federais, né, e trabalhei em escolas privadas. A gente fala, pô, nós temos um MBA online, as pessoas falam, isso incomoda, isso desafia, como assim? Dá Né? para fazer por celular? Não acredito no É, MBA que dá para fazer por celular, não. exato. Né? Então, só queria reforçar essa sua mensagem, né, que a gente, de fato, incomoda, né? A startup incomoda os grandes players, né, os grandes atores no mercado. E o desafio, né? Quando você está falando de startup, né, que é uma empresa... O que é uma startup? Para mim, startup é uma empresa pequena com alma de grande. Legal. É uma empresa pequena, tem pouquinha gente ali e tal, mas fala assim, pô, não, nós temos uma visão, nós estamos indo para lá e, pô, esse negócio de pequeno é coisa só momentânea, é um momento que nós estamos pequenos ainda, porque ainda não crescemos. E aí, para você crescer, né, um ambiente realmente você, primeiro, trazer as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, você atrair e reter aí pessoas boas, alinhadas com a sua cultura, né? Você tirar as pessoas ruins também, isso é uma coisa que você tem que praticar, sabe? Maçã podre, ela contamina o cesto todo. Então, esse olhar e essa escuta apurada que você falou, Rafão, a escuta, né? De, poxa, essa pessoa não tem que estar aí, né? Então, você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido para poder minimizar danos futuros. E um ambiente muito diverso, né? Quanto mais diverso, agora as pesquisas estão aí, os números estão aí, todo mundo sabe que ambiente que tem diversidade, que abraça a diversidade, ele performa melhor. Por quê? Traz vários olhares sobre uma mesma perspectiva. Isso aí. Ricardo, Pessoas... Pode eu falar. acho, eu acho que eu quero até fazer esse destaque que você está trazendo agora. A gente ali, de alguma forma, falou de uma liderança mais, que é chamada de old school, mais antiquada, né? Um board muito homogêneo, as estruturas muito hierarquizadas, né? Ele seguia muito a ideia de comando e controle das empresas, né? Que reproduz, inclusive, uma estrutura militar. Se você olhar as organizações dos anos 70, 80, eventualmente 90, elas seguem a mesma estrutura de uma organização militar. E aí a gente fala de uma organização mais contemporânea, que ela é mais fluida, né? Uma startup, inclusive, ela é menor, etc. E aí você entra num ponto que eu achei muito interessante, que a gente ainda, que muitas empresas ainda precisam entender que a diversidade, ela não só ela é relevante do ponto de vista político, moral, mas ela também melhora os negócios. Acho que as pessoas não estão compreendendo isso, né? A gente está numa empresa em que a gente tem diversidades e isso está ali fluindo para uma startup e para uma empresa de forma geral, isso é crucial para continuar inovando, para continuar trazendo perspectivas, né? Então, essa gestão contemporânea, na sua visão, ela unifica, né, a agilidade de uma startup, a diversidade necessária para que ela inove e que ela aconteça, e ao mesmo tempo decisões, como eu disse, baseadas em dados, né? Ou data-driven. Você acha que esses são os três pilares que a gente pode dizer de uma organização contemporânea, e que o líder, obviamente, tem que estar ali sabendo lidar com ela? Sem dúvida, né? Você tentar tirar o seu viés de qualquer decisão é sempre um desafio aí do líder, né? Eu não vou dar um direcionamento para o meu time porque eu acho, né? Então, por que eu estou fazendo isso? E quando você faz isso, você começa a se confrontar. Então, você vai se confrontando para quê? Para chegar numa melhor decisão, mais madura, né? Mas o que eu estava falando também da diversidade, quando eu comecei a falar a questão da diversidade de etnias, idades, Gênero. é importante, mas eu estava falando assim também, o líder de uma startup, ele trabalha com pessoas muito especialistas e especialistas em diversas áreas. E, via de regra, ele vai liderar pessoas que dominam assuntos que ele
não domina. Porque senão ele vai ficar só estudando o tempo todo e vai, pô, o cara é programador, é vendedor e ele entende de marketing e entende de financeiro, sabe? Você começa essa diversidade de formação, né? Igual você vê lá na Qualifica, a gente tem programadores, a gente tem designers, a gente tem jornalistas, a gente tem pessoal que cuida de qualidade de software, a gente tem a galera da venda, psicólogos, pedagogos, marketing, tem pedagogo, tem os professores, né? São dezenas de professores publicando curso dentro da plataforma. Então, o líder ele precisa ter essa habilidade de conversar com diferentes públicos, né? Entender diferentes públicos e com backgrounds diferentes, com formações diferentes e principalmente com conhecimentos diferentes, né? E você tem que saber sair da tomada de decisão, assim, sair, entre aspas, né? Sair no sentido de, poxa, eu não entendo disso aqui, eu preciso do meu técnico para tomar essa decisão. E aí vem uma coisa que você falou assim, comando-controle está sendo substituído por confiança. Acho que esse é o shift que eu estou vendo acontecer aí e que eu gosto, eu pratico isso, né, com meus times. Eu não tenho horário, não sei que horas que a galera entra, não sei que horas que a galera sai, mas sei o que eles têm que fazer. Isso aí, né, um combinado ali de carga horária e de dedicação, um norteador, mas que, então, some a microgestão, some comando controle e entra confiança. Eu acho que se a gente fosse, né, Ricardo, só me permite assim, comando e controle a gente substitui por colaboração e confiança. Exatamente. Eu acho que é um elemento que você está destacando aí. Boa. E legal você também falar que, assim, ao mesmo tempo que o líder precisa ser, como diz, ágil, ele precisa confiar no time técnico dele, né, especialmente numa startup, e ele pode passar e deve passar a tomar decisões orientadas por dados, né, assim, que é uma coisa também que eu tinha um amigo que ele brincava, quando eu falava assim, eu acho, ele falava, quem acha é arqueólogo, né? Quem acha é arqueólogo, a gente aqui pensa, a gente aqui estuda, a gente toma decisão baseada em números. Como é que você tem visto essa questão dessa liderança ancorada em dados, né? O que é as empresas data-driven? Sem dúvida, eu acho que é um enorme desafio, né? A cultura, né? Precisa se criar uma cultura de se olhar para os dados, precisa se criar uma cultura de se analisar dados. E isso daí é até um gargalo do mercado de trabalho, que requer pessoas que tenham capacidade de analisar dados, né? E aí vai desde o processo lá, né, de, poxa, mas esses dados são confiáveis? Como foram coletados esses dados? Deixa eu ver como é que isso aqui foi perguntado, para a gente tirar os vieses, porque a gente tem que tirar os vieses da gente e a gente tem que estar cercando também vieses de terceiros, né? Às vezes uma pesquisa foi conduzida de forma a já validar uma resposta. Sim. Isso é a pior coisa que tem, né? Você fazer uma pergunta simplesmente para validar o que você acha. Para corroborar, né, as suas hipóteses, né? Porque se vier do contrário, aí você vai, né, questionar os dados e não o seu próprio achismo, a sua própria convicção, né? Então, eu acho que é criar essa cultura de olhar os dados, descentralizar esse processo de todo, né, colocar dado disponível para que todos tenham acesso e possam fazer essa análise e, né, cuidar em especial da fonte dos dados, né, para que os mesmos sejam confiáveis, né? Eu acho legal você comentar isso, Ricardo, porque assim, e teve uma frase que acho que talvez passou, mas eu acho que para nossa audiência a gente precisa destacar aqui, né? As empresas são um conjunto de pessoas, né? Acho que eventualmente a gente esquece um pouco disso e eu quero destacar isso, né?
A gente tem que trabalhar com dados, a gente trabalha com processos, tem indicadores, mas a gente não esquece que as organizações são lugares humanos. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que eu queria que você destacasse também, comentasse, é que para além de olhar os dados e colocar os dados, né, à disposição para os colaboradores, de forma geral, tomar as decisões referentes ao seu trabalho, à sua rotina, esse olhar também sobre as pessoas. Então, além de fundador, né, da MLearn, que agora se torna a plataforma Qualifica, né, você hoje cuida do financeiro da empresa e do RH. Né? Então, como é que é essa questão assim, de eu estar com os números e também estar com as pessoas? Como é que você vê esse seu aprendizado como líder aí? Rafael, tem sido uma experiência fantástica e realmente eu acho que ajudou muito na visão da empresa, no sentido de, né, eu era um cara muito mais de números, né, muito orientado ali, principalmente na última linha, né, a linha dos resultados. Então, eu sempre tinha... e esse é um desafio enorme, né, você realmente reconhecer as pessoas a tempo e modo. Eu sempre queria, assim, e esse é um enorme aprendizado, que eu mudei a mentalidade a partir do momento que eu assumi o desafio da RH. Né? Eu sempre queria pagar o mínimo, então dá para reduzir, cobrar o máximo para maximizar ali o resultado. Só que essa matemática não funciona a longo prazo. Porque você segura ali hoje um reconhecimento de uma pessoa que está entregando resultado e ela sai da empresa porque não foi reconhecida no momento que ela deveria, o prejuízo é muito maior. Aí você tem que contratar outra pessoa para cumprir para ter aquela curva de aprendizado. Então, realmente, um bom líder hoje, ele sabe reconhecer e sabe lutar pelo desenvolvimento dos seus liderados, né? Buscar o reconhecimento, não só financeiro, mas, né, todos os outros reconhecimentos que a gente pode dar, né? A gente sabe, financeiro é uma parte importante, mas tem vários outros reconhecimentos tanto de reconhecimento público, quanto de desafios. As pessoas querem ser desafiadas. Feedback, né? A pior coisa que um líder pode fazer é procrastinar feedback. Poxa, não está legal. Poxa, mas não vou falar. É ruim, né? É péssimo. Você dá feedback negativo, é péssimo. Você dá feedback positivo, é uma beleza. Pô, bateu todas as metas, que legal, palmas e tal. Mas você pegar e dar um feedback negativo, que pega ali numa coisa que, poxa, as pessoas se sentem incomodadas, elas estão sendo, entre aspas, criticadas, né, pelo seu comportamento ou pela falta de resultado. Mas Ricardo, um bom líder, só finalizando aqui, claro. um bom líder é aquele que traz essas conversas difíceis para a mesa, mas faz com planejamento, né, com cuidado. Você não está ali para detonar a pessoa, você está ali para, né, e eu acho que, né, aí a gente voltando ali na questão do feedback, por isso que é tão importante, na hora que você vai dar o feedback, você falar as coisas boas da pessoa. Porque se ela não tem nada de bom para falar, ela não deveria estar ali recebendo feedback, você já deveria ter desligado ela. Então ela está ali por algum motivo. Ela tem alguma coisa de boa. Se não tem, está errado dela estar ali. E não faz sentido você ficar dando feedback para uma pessoa que não deveria, a princípio, estar ali naquele lugar. Concorda? Legal, concordo. E, então, assim, acho que destacando aqui para a nossa audiência, né? A gente, de novo, está falando de uma gestão orientada para resultados, orientada, olhando números, olhando indicadores, trabalhando processos, refinando, se tornando ágil na sua dinâmica. Mas um elemento fundamental que eu te provoquei, por também cuidar do RH, é essa gestão centrada no humano. E aí não é só centrada no cliente, de fato, mas ela é centrada no cliente, mas também nos colaboradores. E eu acho que talvez esse seja o tempero que o líder do futuro tem que, de alguma forma, prestar atenção. Ô, Ricardo,
A gente está caminhando assim para o final desse nosso primeiro episódio, lembrando que é o piloto do nosso Qualicast. A provocação que eu vou deixar aqui é para a gente continuar essa discussão sobre liderança, né, em outros momentos, mas eu queria que você contasse para nós, né, para a nossa audiência, assim, se tem algum caso de sucesso que você queria destacar. Você falou uma frase aí que me lembrou muito a Brené Brown, né? Fazer perguntas difíceis, dar feedback quando a situação é desconfortável, mas fazer isso com elegância, fazer isso com cuidado e planejamento, né? Você me lembrou muito a nossa, querendo ou não, uma inspiração para a gente, a Brené Brown. Eu li o livro do Nelson Mandela. E o Mandela tem obras que são feitas sobre ele, gente, são muito legais. Eu fui jogador de rugby, então, de alguma forma, toda aquela história do Invictus, do rugby, do Mandela saindo da prisão e apoiando um time, né, que era um time que representava, inclusive, o racismo dentro da África do Sul. Não sei se vocês sabem, os brancos gostavam de rugby e os negros torciam para o futebol. Então, tem toda uma história que eu recomendo, não só o livro Invictus, como o filme também, com o Morgan Freeman. Conta essa história de como Mandela unificou uma nação apoiando, gente, um esporte que era da maioria branca, né, e que de alguma forma representava ali todo o problema, e obviamente o próprio Mandela. Mas tem um livro que eu li, que são as lições de liderança do Nelson Mandela, em que um jornalista que acompanhou ele vai falando assim, cara, o que o Mandela fazia? 10 lições, agora não me lembro se são 10 ou 13, mas eu posso, inclusive, trazer em outro momento aqui para a nossa discussão, de uma liderança. Então, o Mandela não é só uma liderança política, como ele tinha características que a gente pode trazer para a organização. Às vezes, liderar à frente, né? Às vezes está ali, né, peito aberto, às vezes liderar por trás, fazendo com que pessoas ascendam, né, Ricardo? Eu acho que uma coisa que a gente, hoje, né, nós estamos liderando a companhia, mas de alguma forma, assim, quem são os líderes do futuro? Quem a gente está apostando? Quem a gente está ali mentorando, ajudando a crescer? Então, eu gosto muito de usar o exemplo do Mandela, porque ele traz algumas características. Ele fala assim, olha, fale não rapidamente. Uma coisa difícil, né? Você está falando do feedback, a outra é a gente, eventualmente, como líder, fica evitando dizer o não, a gente põe um talvez, e isso numa organização é péssimo, porque o não educado e bem dado ali, a gente impede você seguir determinados erros adiante, né? Acho que eu posso falar, talvez, a cultura brasileira. Você mora no exterior, né? Tá tendo uma vivência no exterior, você pode falar, talvez, dessa vivência sua. Mas a gente tem uma dificuldade de falar não no Brasil. E o líder precisa falar não. Em especial em Minas Gerais, né? Nós somos mineiros, né? E procrastina aquela decisão, e é realmente ruim, né? E quando você está num ambiente de líder e liderado, é pior ainda, porque realmente dá aquela sensação de procrastinação da decisão e a esperança de que não vai vir um sim, né? Então, se você já sabe que é não, já fala de uma vez, né? Você me lembrou, assim, empresarialmente, não me apareceu ninguém, mas um líder que realmente eu admiro, que eu, né, gosto do exemplo, é o Mahatma Gandhi, que realmente conduziu uma revolução ali simplesmente no exemplo, no jejum e oração. Assim, é um exemplo marcante, né, de tudo que ele fez na Índia, liderando pelo exemplo, né, de maneira adequada. Realmente uma das grandes inspirações. E depois, você sabe que o que você me recomenda, eu leio, né? Eu comecei aquele livro, aqui, ó, eu já peguei ele aqui, comecei hoje. O Stretch. Isso. No Brasil... E depois esse do Nelson Mandela, quero ler também.
Cara, esse realmente Nelson Mandela é uma recomendação. A gente pode deixar nos nossos canais as recomendações de livros, né? O Stretch no Brasil é chamado Poder do Menos. A gente tem, como eu falei, a gente citou aqui Brené Brown como A Coragem, né, de Ser Imperfeito, um livro muito famoso dela. Então, assim, a gente obviamente, nas nossas comunidades, né, Ricardo? A gente vai estar lá. Então, as comunidades do Qualifica, fiquem atentos. A gente está lá recomendando filmes, recomendando vídeos, recomendando, mentorando, ajudando, então, os nossos estudantes. Então, lançando curso novo toda semana, exatamente. cursos novos, né, sem parar, Eu não vou prometer 150 cursos. eu não vou prometer que a gente vai lançar toda semana, né? Mas a gente está lançando com frequência. A gente tem trilhas novas que estão aí no forno para sair, então prestem atenção. Eu acho, Ricardo, que para a gente encerrar, né? Você falou assim, que livro que você está lendo, né? Qual o livro que você indica para os líderes, para as lideranças? Ou se você tem alguma frase para reflexão, algum pensamento que você queria, a gente vai deixar aqui para esse nosso primeiro episódio do QualiCast, muito legal, e espero que um episódio de uma jornada gigantesca. Então, um livro sobre o tema de liderança, uma frase, uma reflexão que você quer deixar para os nossos ouvintes. Eu tenho esse livro aqui que eu quero recomendar, que é fantástico, que é o $1 Trillion Coach, que é são as pessoas que foram, que o Bill Campbell foi coach deles. E esse cara foi coach de Steve Jobs, de Eric Schmidt, da liderança do Vale do Silício toda, e com um manual muito simples, né, de como liderar, né, de como... E muitas das coisas que eu falei aqui eu aprendi nesse livro, né, e você falou uma coisa importante na questão por que eu faço um curso de um tema que eu já sei? Na verdade, se você lê mais de uma vez uma coisa, você aprende com mais profundidade. Esse livro eu estou lendo ele pela segunda vez, de tanto que eu gostei. Eu li ele no final do ano passado e agora eu terminei de ler ele de novo. Porque tem uma mensagem muito, né, baseada no amor às pessoas mesmo, sabe? No cuidado com as pessoas. Então, ele tem técnicas ali muito objetivas de como você liderar com efetividade sem tomar a decisão. Então, ele fala muito isso, né? Faça as perguntas certas, jamais tome a decisão, indique para as pessoas o que fazer. Então, esse livro realmente marcou, né? É o Leadership Playbook do Silicon Valley. Gostei muito, fica aqui a minha indicação do $1 Trillion Coach, do Eric Schmidt, do Google, né? Do Jonathan Rosenberg e o Alan Eagle. Deixa eu até fazer um comentário. A gente está falando aqui, né? O Ricardo falou do Stretch, agora está falando desse livro em inglês. Eu acho que as pessoas devem se lembrar que fazer um idioma, gente, muitas vezes não é só para a gente, de alguma maneira, conseguir um novo trabalho ou evoluir na carreira. Isso vai acontecer, sim. Mas é também a gente poder acessar, gente, discussões, perspectivas, elementos culturais de outras localidades. Então, a gente tem ali na plataforma nossa os cursos de idiomas, né? Predominantemente o inglês e o espanhol. Eu sou formado em relações internacionais, então sou um grande incentivador de estudem idiomas, aprendam, desenvolvam, porque vocês vão abrir sua mente para novas perspectivas. Eu acho que o Ricardo aqui trouxe bons livros em inglês, e aí quem tiver dificuldade, a gente pode ali, né, fazer os nossos cursos e tudo mais. Mas, de alguma maneira, eu acho que o recado está dado, né? Assim, olhar para outros profissionais, olhar para outras pessoas, exemplos, estudar. Então, acho que esse ficou aí talvez a nossa principal mensagem, né, Ricardo? Não só para os líderes, mas para os nossos alunos na plataforma. Gente, desenvolvam, se adaptem, estudem, né? Aprendam a se liderar primeiro para poder liderar os outros. Eu acho que esse aqui vai ficar um episódio, um tema, né, Ricardo? Para um episódio subsequente. O que é uma liderança consciente? O que é autoconhecimento? E é isso. Então,
Não sei se você tem uma frase para deixar para as pessoas refletirem. Então, a gente está indo para a nossa rodada de agradecimentos, para a nossa rodada de despedida. Vai, manda aí. Não, Rafael, só agradecer mesmo. Obrigado, assim. Tem sido um prazer enorme trabalhar com você esse período aí, né? Eu acho que a gente já vinha conversando e coisa, quando eu via realmente aí a oportunidade de ter você aí do lado, então realmente abracei a oportunidade e, né, estou muito feliz de estar junto com você aí produzindo esse QualiCast. Tenho certeza, né, que os nossos alunos são os principais ganhadores dessa parceria, porque eu estou vendo já o impacto que a gente já está tendo ali nos processos educacionais, né, nas comunidades que estão sendo criadas, nos novos cursos que estão sendo formatados e entregues aí dentro da plataforma. E o recado é esse mesmo, pessoal. Nunca parem de aprender, né? Continuem nesse processo de aprendizado contínuo, porque a única certeza nessa vida realmente é a mudança. Vai mudar, né? O que você sabe hoje, amanhã não vai valer mais. E, como líder, né? Cuide dos seus liderados, porque eles é quem vão cuidar dos seus resultados. Legal. Então, gente, fica aqui, né, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde, né, qual horário você esteja. Fica o agradecimento ao Ricardo. Como eu disse, a gente começou uma jornada, esse é só o primeiro episódio, né, do nosso QualiCast. A gente sempre vai trazer temas ligados à liderança, mas também às nossas trilhas, né? Então, é bom lembrar que nós não somos só uma plataforma de cursos, nós temos as nossas trilhas, nossas carreiras, então, as nossas comunidades. Então, participem, se envolvam, se engajem. Os nossos professores estão ali à disposição, mas também um aluno ajudando o outro é muito importante. Então, eu mais uma vez agradeço aí com o bate-papo e espero vocês no nosso próximo episódio do QualiCast. Valeu! Valeu, Rafão!